E hoje nós queremos falar sobre os tempos ou os temas que estão bombando na internet, ou em termos de profecia. Hoje, de uma maneira mais ou menos absurda, nós vemos uma avalanche de profecias sobre o mês de setembro e tantos outros sinais acontecendo no mundo. Nós vemos pessoas muito conhecidas em rádio e televisão que estão propagando ensinamentos e orientações até no nível de terror e medo para a igreja acerca da vinda de Jesus. Hoje o tema que eu gostaria de falar com vocês, preparando para começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou dos últimos dias, eu quero lhe chamar sobre o 9/23, a data do dia 23 de setembro, o que está acontecendo e que coisas estão sendo relacionadas com as profecias bíblicas desde o âmbito de Jerusalém. Setembro começou. E assim é Jerusalém, e assim aconteceu. Tempestade de areia hoje na cidade de Jerusalém, em Tel Aviv. Isso toda essa semana. Nunca na história do Estado de Israel ou de Jerusalém houve tão surtos de tempestade de areia, tantos surtos de tempestade de areia como agora nesses últimos dias. Hoje Jerusalém amanheceu assim. Tempestade de areia, imagine você andando e você tendo que limpar o seu carro inteiro coberto de areia. Não é pó. É areia mesmo. Também no Cairo, essa semana, veio uma grande tempestade de areia. Tudo isso no mês de setembro. O tufão, nessa semana também que passou, entre a outra e essa semana, mais do que tudo, inundação no Japão. Outra vez o Japão sendo cometido e atacado mais uma vez com inundações terríveis a nível do que está acontecendo. Nós precisamos orar. Esse é um grupo de brasileiros, existem 200 brasileiros nas regiões afetadas e mais de 140 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, deslizamento de terra, ainda deixaram feridos. Veja as inundações que esse tufão ocasionou no nosso querido Japão. Mais uma vez, Japão sendo atacado. Dia 23 de setembro, o Papa Francisco vai estar aqui na Casa Branca, conversando com Barack Obama, o presidente aqui dos Estados Unidos. Em âmbito profético, tem muito mais do que apenas uma simples conversa. Nós estamos vivendo um novo milênio. No dia 23 de setembro se inicia o novo milênio sobre Israel. E as profecias bíblicas nos falam que desde o início do dia 23, que é o ano do dia 23 de setembro ao dia 23 de setembro de 2008, é um ano em que Deus ou derramará da sua bênção na questão financeira, ou trará sobre o juízo. E nós temos visto isso em 2001, 2007, e agora o que está acontecendo na América. São 40 anos de que ao final do ciclo de 7 anos em Jerusalém, o mundo sofre algum tipo de represária ou algum tipo de intervenção, vamos colocar assim, eu considero divina, no clima, na natureza, nas finanças, de maneira global. Exatamente no mês de setembro. 40 anos, no mês de setembro, depois de 7 anos, o mundo sofre algum ataque na economia ou na natureza. Isso sempre acontecendo em Jerusalém. Coincidência? Muita coincidência. 40 anos, né, meu irmão? Depois de 7 anos, em outras palavras, os lapsos que há. Mas, outro texto que eu quero que vocês também entendam é o que está acontecendo agora no dia 15 de setembro. As Nações Unidas vão estar reunidas dia 15 de setembro, agora hoje é 13, segunda terça-feira, para dividir Israel no meio. Ter 2 capitais, Jerusalém dos palestinos e Jerusalém dos judeus. Isso agora no dia 15, vão estar reunidos para estabelecer o Estado palestino. Não vai acontecer nada, isso é só teoria ou ação que o pastor está dizendo. Não, irmãos, nós estamos vivendo tempos proféticos, rotundamente proféticos. Dia 15, agora terça-feira, se reúnem as Nações Unidas para definir, e já os palestinos, ou o bloco árabe, já declara que isso vai acontecer. Tratado nuclear do Irã, foi nessa quinta-feira, nessa semana também, em outras palavras, Barack Obama teve uma posição favorável do Congresso em aprovação ao Tratado Nuclear do Irã. Em outras palavras, é permitir que o Irã construa a bomba nuclear, tenha bombas nucleares. E se isso acontecer, nós sabemos o arraso que vai acontecer sobre a Síria, sobre Israel, e quem vai estar seguro no planeta? A Suíça
ela já aprovou. A Suíça está ao lado do Irã e diz sim, eles têm o direito de ter as suas armas nucleares. No dia 17, ainda desse mês, nós vamos ter alguns republicanos que vão se entrar com uma ação direta para bloquear mais uma vez essa posição favorável do Congresso. Eu sei que parece ser algum tipo de notícia, mas para você que limpa a casa, para você que entrega pizza, ou para você que não teve a oportunidade nessa semana de parar no tempo, é dever também na igreja mostrar que a igreja ela não está alienada às coisas que estão acontecendo no mundo, para que você possa ter se situar, em outras palavras, localizar-se no tempo e no espaço. Exatamente, quinta-feira agora, dia 10, o grupo da oposição da nossa nação protocolou, em outras palavras, o pedido de impeachment, finalmente, chegou para a nossa nação. Está aberto também na internet, onde as pessoas vão estar favoráveis a isso ou não. Essa é a situação que nós estamos caminhando hoje no nosso Brasil. Sem falar que o dólar já está subindo a 3,87. Isso o que tem a ver com você? Você não manda de ir para o Brasil. Mas para os missionários é algo aterrador. Porque existem muitos missionários que dependem da moeda do dólar. E quem sustenta é a igreja brasileira. De outras maneiras, que existem missionários que vivem com $1.000. E $1.000 são quase R$4.000. Nos trâmites entre o Banco do Brasil e aqui são R$4,40. E tem promessa que o dólar vai chegar a R$5. Mas não, tudo que eu estou falando para vocês não tem nenhum sentido de terror, é apenas de noção. Que tudo isso no mês de setembro. Mês de setembro, o Papa vai falar com o presidente. Nunca ninguém fez isso na Casa Branca, em termos de um líder espiritual do catolicismo. Nesse mês, agora terça-feira, as nações vão reunir para dividir Israel no meio, Jerusalém no meio. Não, isso é tudo coincidência. Coincidência também que começou setembro e começa a tempestade de areia. Também coincidência. Coincidência também que o Irã está para receber a aprovação dos armamentos nucleares de todas as nações. Para o quê? Para se proteger, porque Irã é um país tão coitadinho que, a bem da verdade, ele não vai fazer nenhum mal a ninguém, muito menos a Israel. Tudo no mês de setembro. Mas também no mês de setembro acontece a lua vermelha, ou a lua de sangue. Nós já vimos os 4 eventos, só vamos ter uma lua de sangue outra vez daqui a 400 anos. E na história da raça humana é a primeira vez que se repete consecutivamente entre o ano de 2014 e 2015, 4 luas de sangue. Jerusalém vai ser presidida astralmente por uma lua de sangue. E isso o que tem a ver conosco? E aqui começa a nossa viagem. Joel capítulo 2, verso 31 e Apocalipse 6, versículo 12. Nosso desejo é que você acompanhe os textos da palavra de Deus. Primeiro, eu quero falar para vocês desde a perspectiva de um judeu que está analisando os eventos ao redor do mundo e comparando com a Torá e as profecias bíblicas. Um judeu que ainda não crê em Jesus como Messias, que está esperando Jesus vir. O judeu, ele observa os acontecimentos globais e eles começam a analisar com as profecias dadas referente a Israel. Uma das coisas mais fortes para você que está me vendo, se você não sabia, nunca tivemos tantos passageiros ou tantos emigrantes judeus voltando, vale a redundância, voltando a Jerusalém. Tudo nesse mês de setembro. Milhares de judeus estão voltando para Jerusalém. No ano passado não foi assim. Por que exatamente agora tantos judeus estão indo para Jerusalém? Vários judeus estão vendendo as suas propriedades aqui nos Estados Unidos e estão voltando para Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Isso já vem acontecendo ao lapso de 40, quase 50 anos. Mas mais contundente nesses últimos 10 anos. E nesse mês de setembro de 2015, tem sido o maior em termos de recebimento de imigrantes judeus. Joel capítulo de número 2, verso 31 diz, leia comigo: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Para um judeu que não é cristão, quando ele vê a lua se convertendo em sangue, no texto da palavra ele sabe, virá juízo de Deus sobre Israel e virá juízo de Deus sobre as nações.
Mas para os pregadores do caos, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, a lua de sangue começa a estar relacionada a que Jesus está vindo ou que Jesus não está vindo, e começa uma gama de especulações que nós não temos tempo para entrar nesse assunto, porque não nos leva a absolutamente nada. Mas desde a ótica de um judeu que ainda não crê em Jesus e que apenas observa os textos da palavra, ele começa a pensar assim: lua de sangue, Deus, o Criador do universo, está falando conosco, com nós, com cada um de nós, povo de Israel. E ele está dizendo: juízo se aproxima sobre a terra e sobre as nações da terra. Agora, digamos que você agora é cristão em Cristo, vale a redundância, porque existem cristãos que não são em Cristo. Não sei como é que isso funciona, mas é assim. Existem cristãos que são cristãos da igreja, da denominação, de Cristo mais uma profeta, de Cristo mais um anjo, de Cristo mais uma seita, de Cristo mais um espírito. Se você não sabe, os adventistas são cristãos em Cristo e o apoio de Ellen White. Os testemunhos de Jeová, cristãos em Cristo, mais a interpretação de Russell. Os mormons dizem em Cristo, mais a aparição de Moroni, o anjo. Os muçulmanos creem em Cristo, mais Alá e Maomé, o seu profeta. Agora, os que são cristãos em Cristo, só a palavra de Deus, para eles vale Apocalipse 6, verso 12. Leia. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Agora, se você é cristão e está em Jerusalém e vê a lua vermelha desde esse contexto, você começa a entender: o meu Senhor está voltando, vem arrebatar a sua igreja. Então, no contexto judeu, ele disse: virá juízo sobre as nações, sobre a terra, o Messias se aproxima. No contexto cristão, Jesus vem pela sua igreja, o arrebatamento se aproxima, seja ele 4 luas ou 2 luas ou apenas uma lua. Todo sinal referente à lua, convertendo a sua cor, remonta às profecias do Senhor em dizer: eu estou voltando pela minha igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E que tenha essa esperança da vinda de Jesus, dê glória ao nome do Senhor e aplauda a verdade da sua palavra. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor. Agora, caminhando um pouco mais sobre tudo isso, nós entramos no dia 23 desse mês, que estabelece uma nova etapa no calendário judaico, e aonde começa uma das maiores verdades que a igreja brasileira ou americana, ou seja, de qualquer outro lugar, tem desconhecido. O fato de saber que estamos vivendo os sinais da vinda de Jesus e não podemos ter uma conduta desapercebida. Uma das coisas mais fortes, apenas para ilustrar, quando você vai tirar a sua carteira de motorista, você precisa aprender os sinais. Cada sinal que você vê vai declarar uma lei, uma posição, uma postura sua como motorista. Jesus estabeleceu leis sinais acerca do que ele falou sobre profecia. E ele diz que estas coisas devem ser observadas para que a igreja não seja enganada, para que ela esteja preparada e para que ela possa dar resposta ao mundo dos acontecimentos globais. 13 a 15 de setembro, hoje, começa um novo ano. E começa hoje o findar de 50 anos. Os últimos 50 anos que Israel esperava para a chegada de um novo milênio. Nós estamos nos últimos 50 anos. E aqui começa um desenvolvimento de tudo que significa. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para que você entenda o que significa dia, o que significa o ano e por que é tão especial essa data desse mês para o povo judeu hoje. E deveria ser especial para você também, e você ter o privilégio de linkar com os acontecimentos. Gênesis capítulo 1, verso de número 1, nós vamos abrir a Bíblia várias vezes. Eu não tive a oportunidade de plasmar todos os versos em PowerPoint, você que está em casa também. Gênesis 1, versículo 1 diz, vamos ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. Em quantos dias Deus criou o mundo? Em 6 dias. E no 7º dia, ele descansou. Alguns eruditos falam dias de 24 horas, outros falam dias de centenas de anos.
Mas a Bíblia nos responde. No sétimo dia, Deus havia terminado a obra que determinara, e nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Durante um período de 6 dias, o Senhor trabalhou e estabeleceu astros, luz, separação das águas, formação e criação do homem, dos animais. O Senhor estabeleceu toda a criação, aquelas que nós conseguimos ver, aquelas que nós sabemos e aquelas que ainda não foi revelada ao homem, mas existem. Que ao longo da jornada dos nossos anos, como existentes na terra, a cada dia nos surpreendemos com novas criações que já foram criadas antes de nós e que nós não tínhamos ciência até hoje. No reino de Deus, um dia equivale a 1000 anos. Diga, no reino de Deus, um dia equivale a 1000 anos. Primeiro falando desde o prisma de um judeu. Quando ele vê essa passagem, ele lê esse texto, ele não lê apenas um dia como 24 horas. Ele lê um dia como 1000 anos, um milênio. Em 2 Pedro 3:8, leia comigo. Você que está em casa também, diga. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quantos milênios tem a terra? Quantos dias foi criada a terra? Em quantos milênios tem a terra? 6.000 anos. No sétimo dia, no sétimo milênio, Deus descansou. As promessas referentes à chegada do Messias é que quando comece o sétimo milênio, virá o Messias de Israel. É quando Deus vem reinar sobre Israel. Quando é que termina o sexto milênio? Dia 23 de setembro. Entendeu agora? Quando é que começa o novo milênio? Perdão, dia 22 termina, 23 começa. Entendeu por que é especial os judeus irem agora? Porque no dia 13, hoje, é a celebração do último dia do sexto milênio. Aqui começa, no coração dos judeus, a expectativa de qualquer momento o seu Messias vir. Não foi há 40 anos atrás, e eu vou provar para vocês por quê. Em Gênesis capítulo 2, verso de número 17, note a profundidade do que é isso. Tenha a caneta e escreva. Eu gostaria de ter todo o tempo hábil, talvez não me alcance, mas é importante que você entenda todo esse momento. Gênesis capítulo de número 2, verso 17. Abra a palavra e leia. Eu não vou ter plasmado esses versículos em PowerPoint aqui, mas vale a pena você entender isso. Amém? Em Gênesis capítulo 2, verso 16 diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia em que Adão comeu do fruto da árvore, ele não morreu. Porque o dia, no contexto judaico, não foi 24 horas. Foi 1000 anos. E antes de completar os 1000 anos de Adão, ele morreu. Note, o contexto espiritual é que Adão, ele comeu e ele morreu espiritualmente. Só que a morte no contexto aqui não é apenas espiritualmente. No contexto é também literal. O homem morreria. Dali em diante haveria a marca do primeiro óbito, da primeira morte existente na face da terra. E essa primeira morte tinha que ser de Adão lá ao mar. E quando foi que ele morreu? Com 930 anos. Faltando quanto para terminar o milênio? 70 anos. De aí nós conhecemos e entendemos quantos anos é uma geração. 70 anos. A Bíblia diz que nos últimos dias, a última geração duraria 70 anos, e ela viria os sinais que formariam e confirmariam a vinda de Jesus. Nós estamos e somos a última geração. Gênesis capítulo 5, versículo de número 5. Não resta dúvida que eu estou falando com você como se eu fosse um judeu que estivesse observando as profecias sem entender a pessoa de Jesus ainda. Eu estou explicando para você como um judeu analisaria esses contextos da criação relacionados à esperança que ele tem da chegada do seu Messias. Agora, no contexto evangélico, eles ficam loucos, piram o cabeção, como diz. Inventam coisas, saem daqui, fazem aquilo, dão uma volta. Mas se você voltar à raiz e começar a analisar como é, você então vai entender o momento em que nós, como igreja, estamos vivendo e o privilégio que nós temos de abençoar Israel e as nações da terra.
Em Gênesis capítulo 5, verso 5, abra a palavra do Senhor, nos diz assim, tão importante: e viveu Adão os seus dias 930 anos e morreu. No final de 4.000 anos, o Messias Jesus veio para nos redimir. No contexto, havia uma promessa que no final de 4.000 anos o Messias viria. Lembrando que um dia é 1.000 anos, leia Oséias capítulo 6, verso de número 2, e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Seja exaltado e glorificado o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Assim que quando nós pensamos na vinda de Jesus, nós não devemos apenas analisar caos, brigas, guerras, nações contra nações, porque desde quando nós temos ciência de história universal, isso existe. E se nós não temos essa ciência, está na cara da existência humana. Quando nós analisamos a vinda de Jesus, nós temos que olhar desde o prisma profético bíblico. Seja bendito, exaltado o nome do Senhor para sempre. Amém? Se eu coloquei esse texto aqui. Abra também a palavra de Deus em Amós 3, 7. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor. Oh Deus poderoso. Vá a Amós capítulo 3, versículo de número 7. Leia comigo. Amós capítulo de número 3, versículo de número 7. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus em apenas um texto. Nesse mesmo, em Amós 3, 7, nós vamos ler também Gênesis 18, 17 ao 18. Seja bendito, exaltado o nome do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 7. Leia por gentileza. A igreja. Certamente o Senhor, o soberano, ou o eterno. Tem alguns que dizem assim, Deus agora é só o eterno aí fica o eterno daqui, o eterno dali. Não fala mais do nome de Jesus. Não conhece as profecias, fica só o eterno, o eterno. No contexto, como se eles tivessem a revelação melhor do que qualquer outra pessoa que lê a palavra. Não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas, aos seus servos. Diga, Deus, antes de fazer qualquer coisa relacionado a Israel, ele avisa aos profetas e aos seus servos. Então já começa a analisar para você que esse tema, quando Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai sabe, é uma figura do que ele expõe em dizer que não haverá acesso ao tempo marcado, ao dia e à hora, mas ao tempo e à estação o Senhor revelará. Eu vou explicar por quê. Porque ele prometeu revelar o que ele vai fazer no tempo aos seus profetas e aos seus servos. No contexto, ele fala da chegada do Messias, ele fala do reino eternal do Senhor, ele fala da ação direta de Deus em fazer justiça por Jerusalém e pelo todo o povo judeu. Em Oséias, em Gênesis capítulo de número 18, verso 17 ao 18, ainda de pé, por gentileza. Gênesis capítulo de número 18, do verso de número 17 ao 18. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor. Agora detalhe, nós estamos trazendo assuntos sobre revelação profética e eu não sou judeu e a igreja não está se judaizando e não andamos com essas parafernálias e loucuras do judaísmo evangélico, que é isso e aquilo. Não, nós entendemos o contexto do que se aplica a cada coisa. E é o nosso desejo que você que está nos vendo possa ter também o mesmo esclarecimento. Em Gênesis 18, verso de número 17 ao 18, diz assim: Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Você está com a palavra de Deus aí? Leia. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Deus falou que não esconderia nada do que iria fazer a Abraão, no contexto da proliferação da sua nação nele, da igreja nele, da promessa de terra a Israel nele. Então tudo que Deus ia fazer, embora não haja escrito aqui, de maneira notória, os secretos do coração de Deus, Deus conversava com Abraão. Diga, Deus conversava com Abraão acerca daquilo
que ele ia fazer. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Então Abraão, ele tinha revelação. No dia em que ele foi sacrificar Isaac, ele contemplou o Calvário e viu Jesus na cruz e se alegrou. Deus mostrava, Deus mostra e Deus revela àqueles que o amam o que está por acontecer, mas ele não determina o tempo e a hora de revelação para aquela pessoa, para que nós continuemos a caminhar em fé e observando a palavra. Oséias, capítulo de número então, que eu ressaltei com vocês, 6, verso de número 2. Uma vez para o mês, por mês, nós vamos ter essa concentração sobre ensino e orientação profética. Porque as coisas estão como um avalanche, uma atrás da outra. Senão daqui a pouco o pessoal está com medo aí do que é Shemitah, do que é o novo milênio, e agora vão começar a pensar outras loucuras. E é isso que muitas pessoas fazem e vendem rios e rios de livro. Eu quero só que você fique com o livro dos livros, que é a Bíblia, para esse momento. E daí você possa ter qualquer orientação com uma firmeza bíblica, verdadeira e contundente. Oséias 6, verso 2, leia o texto da palavra de Deus conosco. Diz assim: depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua... Amém. Ocupe o seu lugar, em nome de Jesus. Em Oséias, Júnior, capítulo 6, verso 2, ele fala que o Messias, em 2 dias, nos daria vida, e no 3º dia, Laumar, ele ressuscitaria e faria com que nós vivêssemos para sempre em sua presença. 1º dia, 1000 anos, 2º dia, 2000 anos, 3º dia, 3000 anos. Com 4000 que passou, 7000 anos. Dia 23 de setembro começa o período dos 7.000 anos. Para os judeus, ele está esperando que o Messias vai aparecer para que nós reinemos com ele para sempre. Para o crente não, para o crente não. O evangélico crente, ou seja o que for, no sentido, ele diz, não, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas falando desde a visão de um judeu que está observando as Escrituras, ele diz, no 1º milênio, no 2º milênio, e quando isso acontecer, no 3º milênio, após os 4000 anos, será o tempo em que o Messias aparecerá e nós viveremos com ele para sempre. O contexto cristão é assim, ele morreu no 1º dia, ele morreu no 2º dia, ele morreu no... Qual foi o dia que Jesus morreu? Qual foi o dia que Jesus morreu? Morreu no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º? No 1º dia Jesus morreu. No 2º dia, o que aconteceu com ele? Ele desceu e que? E tomou as chaves da mão do diabo, que isso é uma maior mentira que existe. Que o diabo não tem chave de dono de nada. Jesus chega lá e diz, ô Satanazinho, deixa eu tomar a chave do seu bolso. Quem é dono de tudo é o Senhor. Tomar as chaves no contexto hebraico e dizer, Satanás, eu sou o Senhor. Eu sou rei, eu sou Deus. Ele não chegou e disse, me dê a chave do inferno, por favor. Saia disso. Se a Bíblia Sagrada nos diz que quem fez o inferno e preparou para Satanás os seus anjos fora Deus, e quem fez estas coisas se chama Jesus, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Não rebaixem o meu Salvador. Aleluia. Pastor, eu pensei, meu irmão, acorda aí para Jesus, diga para o irmão, acorda, meu irmão, acorda. Jesus é o poderoso aqui, não é o diabo não. A ação de Jesus chegar e dizer que tem as chaves da morte e do inferno é dizer, eu tomei, eu tenho, eu conquistei. É direito como o segundo Adão. É direito como eu, homem, que venci o pecado. Agora, como venci o pecado, não há condenação em mim. Portanto, Satanás, o inferno e o pecado estão vencidos. Tomar a chave não é dizer, me dê a chave, Satanás. É dizer, eu sou a autoridade sobre tudo e sobre todos. E isso ele fez quando ele ressuscitou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você queira discutir comigo Jesus e Buda, Jesus e Confúcio, Jesus e Chico Xavier, Jesus e o Papa, Jesus e a menininha do Cantoá. Jesus, por favor, não tenham conversa com você, porque Jesus não pode ser comparado a essas pessoas.
Porque Jesus é Deus e as outras não são Deus. Então não tem diálogo. Não dá para eu discutir com você e Maomé, com Jesus e Maomé. Maomé não é Deus, o meu Jesus é Deus. Não tem. Jesus é Deus. Ele é Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, com o Pai e nação do Espírito Santo, que é Deus e é uma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus revela por meio de sinais no mundo. Quando Ele revela aos seus filhos, à sua igreja, Ele usa sinais no mundo. Veja o que está escrito em Gálatas 3:29. Eu vou provar. Porque Deus está trazendo revelação à igreja nesses dias do que está acontecendo no mundo. E existem muitos com cara de paisagem sem entender nada e continuam. Dinheiro aqui é só casa, comida, roupa lavada, minhas crianças ou a minha vida financeira. E acha que a vida é isso, meu irmão. Jesus está voltando. Você vai se encontrar com o Senhor ou de uma maneira ou de outra. Portanto, a sua vida não vale apenas 100 anos. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Jesus está voltando. É a mensagem dos últimos dias. Jesus está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. E essa mensagem que estou trazendo a você não é através de um contexto de caos. É através do contexto de revelação bíblica. Porque muitos traem no contexto de caos. Está acontecendo isso, está morrendo aquilo, vai cair aqui. Como agora no dia 23 estão falando que vai cair um asteroide. Vai cair um asteroide, vai cair um meteoro e começa a revelação. E você precisa de ver a onda gigante de revelações no YouTube do que é o asteroide, que é o meteorito, que é uma pedra. Que é... Meu Deus. Meu Pai. No Brasil, a revelação é tão contundente que tem pessoas estocando comida dentro de garrafas de Coca-Cola e de Pepsi. Sem fazer a propaganda, mas é verdade. Não vá fazer a mesma coisa não me mate de vergonha. A igreja, ela está esperando a vinda de Jesus. A igreja, ela está pregando o evangelho. A igreja está orando, está santificando a sua vida. Meu irmão, na hora que a trombeta soar, não quer se saber qual é o local que você vai, ou quanto dinheiro você tem, ou quanto conhecimento. Quer saber se as suas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro e se sua vida está em santidade diante do Altíssimo. E é o meu dever alertar a igreja a viver com compromisso com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Gálatas capítulo 3, verso 29, os textos estão avançando na hora que nos foi dada, que foi uma muito boa hora, mas as informações são fortes para o nosso coração. Versículo 29 diz: e se vocês são de Cristo, são a descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ora, se Deus disse a Abraão, não farei nada, a não ser de revelar a Abraão, porque meu amigo, a promessa em Abraão recai sobre a igreja. A igreja também foi chamada a ser o instrumento da revelação divina para o mundo que está em escuridão. Por isso, que quando o Senhor Jesus falou do que há de vir sobre o mundo e as revelações que acontecem hoje a nível atual em igreja, não é algo surpreso, é algo real. Deus tem o interesse de revelar à sua igreja o que há de acontecer com o mundo, o que há de acontecer nas estações, para que a igreja se posicione com a verdade e a constituição do reino, que é a palavra de Deus, e dê a resposta de verdade e alerta ao mundo: tocai a trombeta em Sião, atalaia, tocai a trombeta em Sião, porque o vosso Messias está vindo, bendito seja o nome do Senhor, tocai a trombeta em Sião. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4. Tocai a trombeta, alertai o povo está dormindo, o povo está engodado com o príncipe deste mundo, o povo está engodado com profecias e palavras de bem-estar. Mas se você tem a sua vida santa com o Senhor, se você tem certeza de vida eterna, alerta o mundo da vinda de Jesus. Não há mais tempo. Mas vocês, irmãos, veja o versículo de número 4.
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Está escrito: vocês, irmãos, não estão nas trevas. Trevas não é no sentido de ausência da luz, mas aqui trevas no contexto do sistema deste mundo que opaca a verdade. Ele diz: vocês não estão mais lá, para que este dia os surpreenda como ladrão. Ele virá como ladrão, mas para a igreja já estará esperando a sua vinda. Vem como ladrão porque a pessoa não está preparada. E quem não está preparada sofrerá o dano de um ladrão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte: você está preparado para subir com Cristo? Se Jesus vier agora, você está preparado? Seja bendito e exaltado o nome do Senhor. Deus revelará o segredo do tempo. Em Daniel capítulo 12, verso 4, ele falou que nos últimos dias ele abriria o livro da revelação e mostraria à igreja. É muito para falar, meu irmão. Daniel capítulo 12, Daniel estava na Babilônia, Aníbal. Havia passado 3 impérios. Daniel é um jovem que entrou na Babilônia com 17 anos. Que decidiu apenas se alimentar de frutas e legumes e não comer do manjar do rei. Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, foi lançado na cova dos leões, e o anjo do Senhor estava lá e o livrou. E estes escritos são reais até hoje na história do Irã e do Iraque, na história deles. Em Daniel capítulo de número 12, verso de número 4, na revelação dada a Daniel, porque ele queria saber o que aconteceria com o futuro de Israel. No verso 4 do capítulo 12 de Daniel, ele sendo o mesmo escritor e autor diz: mas você, Daniel, o Senhor falando ao coração dele, através do anjo, seja bendito e exaltado, o nome do Senhor diz: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Ele falou que estaria selado até o tempo do fim. A pergunta é: nós estamos no tempo do fim? E o selo será aberto? Abra a palavra de Deus em Apocalipse 10, verso 7. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo esperava Jesus nos dias dele. A igreja deve viver na esperança de que Jesus está voltando. Conserte a sua vida. Incline o seu coração às coisas do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Não seja irresponsável com a sua sobrevivência, aonde Deus lhe coloca, mas isso não é prioridade para a sua existência. A prioridade é o reino de Deus. A sua vida vale mais do que 100 anos na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Invista no reino. Investir não é apenas cédulas e moedas, é o seu tempo e a sua vida. Não é apenas fazer um cheque para que outros surjam as mãos. Em outras palavras, você trabalhar e fazer. Em Apocalipse capítulo 10, verso 7, eu estou caminhando para o final dessa primeira etapa. Diz a palavra do Senhor: mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Sabe quando é que toca a trombeta de Deus? Toca no dia da expiação, que é dia 22 de setembro. A trombeta de Deus aqui é quando se toca o shofar no dia da expiação, onde se pega o cordeiro e se mata e esparce o seu sangue. E ali se toca a trombeta. Aquela trombeta é chamada a última trombeta. No contexto do milênio, a última trombeta é tocada em setembro, no dia da expiação, onde é morto o cordeiro. E há mais de 2000 anos atrás, na cruz, no dia em que Jesus estava sendo imolado na cruz, e o seu sangue, na hora que enfiaram uma lança no costado de Jesus, o cordeiro estava sendo degolado. E naquele momento em que a lança estava entrando, lá no arraial, na cidade de Jerusalém, se escutava o shofar, tocando a última trombeta. Deus faz as coisas cronometradas. Cada etapa
Bendito seja o nome do Senhor, para que o mundo entenda o que Ele está fazendo. Em que ano estamos no calendário relógio de Deus? Há muito mais. Nós estamos no ano 5777, no calendário judaico. Mateus 24, 32 é um texto que nos chama a atenção. Vamos ler esses dois últimos textos, para nós deixarmos aqui, e quando nós voltarmos, darmos continuidade à revelação, se Jesus não voltar. Porque se Jesus voltar, você que vier aqui, peça a chave, já pegue a chave. Chave que? Chave da igreja. E reúne o pessoal que ficou. Eu espero que não tenha louvor nesse dia. Eu espero que ninguém apareça para este culto. Mas se alguém aparecer, essa é outra história que nós vamos falar. Bendito seja o nome do Senhor. Bem da verdade, nós trabalhamos um pouco nos contextos de ironia, até um certo sarcasmo, mas é porque está escancarado. A situação, a falta de compromisso, a frieza espiritual, o oba-oba, é uma coisa absurda. E o Senhor está nos chamando nesses últimos dias a tomarmos uma postura e uma posição definitiva em nossa vida. Ah, meu irmão, de que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Em Mateus capítulo de número 24, verso 32, e aqui nós entramos nos últimos textos. Espero, se vocês me derem um pouco mais de tempo, nós seremos reais até a metade do tempo que a gente estabeleceu. Mateus 24, verso de número 32, diz a palavra do Senhor. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor para sempre. Diz assim, aleluia. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saiba que ele está próximo às portas. A figueira, Vladimir, é Israel. Quando foi que ela começou a brotar? Em 1947. Daí até o dia de hoje, começou a contar-se a última geração. Foi quando a figueira começou a brotar. Foi quando foi estabelecido o Estado de Israel. Em 1967, depois de 50 anos, no primeiro jubileu, teve a Guerra de 6 Dias, onde Israel lutou pela cidade de Jerusalém. Lutaram e conquistaram. E agora, dia 15 de setembro, as nações querem tomar de volta a cidade de Jerusalém e entregar para os palestinos. Você acha que vai ficar assim? Verso 34. Eu lhes asseguro, aí está a profecia, que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Foi desde aí que começou. Entende, amigo? 1948 ou 1967. Daí, põe 70 anos. A partir do momento em que Jerusalém cair nas mãos dos gentios, passaria 10 jubileus. Cada jubileu são 50 anos. Jerusalém estaria nas mãos dos gentios por 8 jubileus. Cada jubileu são 50 anos, 400 anos. O primeiro jubileu deverá que Jerusalém não esteja nas mãos de ninguém, não ser nas mãos de Israel. Quando você ver Israel nas mãos dos judeus, então começará o jubileu final. Ora, quando foi que começou, Júnior? Em 1517, Jerusalém, a cidade, estava nas mãos dos otomanos. Vocês estão entendendo comigo? Amém? Daí, passou para as mãos dos britânicos. Em 1947, Israel diz assim, nós temos o direito de termos a terra. Então tenham. Só que Jerusalém ainda não era do povo Israel, judeu. Então, em 1967, eles foram lá e tomaram Jerusalém. Quando eles tomaram Jerusalém, começa a profecia, o relógio. Tic, 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 a geração. Entende? É quando Jerusalém voltar para as mãos dos judeus. E isso aconteceu em 1967. Um jubileu precisa de 7 anos sabáticos. São chamados de Shemitah. Um jubileu são 7 anos sabáticos. 7 anos, próximo descansa. 7 anos. Dos 7 anos sabáticos, nós estamos no último dos 7 anos.
São 7 setes de 7. O primeiro, 1, 7. Depois mais 7, mais 7. No final do 7º é o ano de descanso. Agora em Jerusalém, a partir do dia 20, hoje começa um novo tempo. Daqui, o ano Shemita de descanso começou no ano passado, de 2014, e está findando hoje. Então, depois do ano que passa o descanso, o que é que acontece? Acontece que o povo de Israel tem um ano, dessa data de hoje, até 2018, 2016, para pagar todas as suas dívidas. Deus o abençoará e eles pagarão todas as suas dívidas. Mas quando Israel está em idolatria com outras nações, totalmente esse tempo é tempo de juízo sobre as nações e sobre Israel. Em toda a história tem acontecido. Guerras e rumores de guerras e lutas sobre Jerusalém. E uma das primeiras coisas que acontece é o toque de Deus na economia do mundo. Agora escute. 2007 nos Estados Unidos, Shemita em Israel. A Israel teve de 2007 a 2008 para se preparar com as finanças. Em 2008, de 2007 a 2008, as bolsas nos Estados Unidos caem. Estão entendendo? 2001, a mesma coisa. 2007, próximo ano, a mesma coisa. E agora? 2015? Do 2015 a 16. Entendeu o que está acontecendo? Por isso que os judeus voltam para Jerusalém, porque eles sabem que vai haver juízo de Deus sobre a economia do mundo. Eles têm que se reunir e se consertar com o Senhor. E essa data é a data que eles estão esperando que apareça o Messias. Mas para nós, o Messias já apareceu. Nós estamos esperando é a vinda dele, o arrebatamento da igreja. Do dia 13 em diante, começa o próximo ano, de número 50. A última trombeta, nesses anos, não será na festa das trombetas, mas no dia da expiação. Ao final de cada 7 anos, alguém toca a trombeta. Quando se toca a trombeta, é na festa das trombetas e das luzes. Mas agora vão cair no dia 22 de setembro, que é no dia em que matam o cordeiro. Entendeu? Que é no dia do juízo, da expiação do pecado. Depois desse dia, o dia seguinte, vem os atributos de juízo de Deus, segundo o contexto judeu. O ano final do 6º milênio começa no dia 13 de setembro de 2015. Hoje, um ano final, mas verdadeiramente o dia especial que se celebra tal é no dia 22, que é quando se toca a última trombeta. E no dia 23 é quando se estabelece um novo milênio. A palavra de Deus fala que a vinda do Senhor ela está vinculada ao soar da última trombeta. Entendeu? A última trombeta, ele disse, eu vou tocar a última trombeta. Quando é que se toca a última trombeta, Vladimir? São 7 festas. A última trombeta se toca no dia da expiação. Aleluia. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu não sei a hora, nem o dia. Mas eu sei o tempo. E ele está voltando. Eu não sei qual é a hora, não. Nem qual é o dia.